R Contabilidade apresenta Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, nossas amigas e amigos também, egerianos. Hoje é egerianos. Egerianos? Cada dia vai mudando a egéria, né? A gente vai dando nomes novos para os nossos egerianos. Hoje estamos com os egerianos. Nós não poderíamos fazer o nosso podcast, né, os nossos vídeos, sem trazê-lo aqui, que é um presente para vocês, que é uma referência em empreendedorismo, em negócios, em marketing, em vendas, em finanças, em... Eu vou resumindo. E principalmente em recomeços. Ah, é verdade. Olha, falando em pegar a mulinha e andar 5.000 quilômetros, acho que ela andou bem uns 15, viu, de mulinha. Nossa, põe quilômetros de mulinha aí. E olha, e particularmente, né, eu, Priscila, todas as vezes que eu participo das palestras, que eu assisto, que eu vejo, que eu ouço, eu sempre me emociono. Ela tem o poder, assim, eu até sei, tô quase falando junto com ela, mas ela tem o poder de me emocionar, de mexer comigo, e toda vez eu saio um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, e a gente não poderia deixar, né, Mari, de trazer esse presente pra vocês. Exatamente. E eu queria, antes de tudo, já começou, né? Mas antes de começar, eu queria fazer um manifesto aqui. Eu tô meio revoltada com essa situação, porque eu não tô me sentindo representada nesse egéria. Porque teve um programa que só tinha Priscila, né? Agora tem um programa que só tem sagitariana e eu não sou sagitariana, gente. Sabe? Eu não tô me sentindo representada aqui. Não tô feliz. Mas tudo bem. Pode continuar. Eu só queria fazer esse É manifesto. que você é quase uma sagitariana, pode se sentir. Eu tenho lua em Sagitário. Então tá certo. Ai, obrigada, gente. Então, com vocês, Alba Junqueiros, nossos aplausos. Ah, gente. Bom, obrigada pelo convite, né? Nossa, depois dessa apresentação toda, eu fiquei na dúvida de quem tava aqui. Quase que eu olhei pra trás pra saber quem mais estava aqui. Mas vocês duas são pessoas maravilhosas, né? Já convivo com vocês há muito tempo e são pessoas admiráveis. E esse projeto, ele é muito legal. Com o maior prazer que eu tô aqui falando com essas duas pessoas que também são referências aqui dentro da nossa sociedade, fazendo um trabalho super diferenciado. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. Muito legal. Então, a Alba, ela começou a empreender com 16 anos, né? Formou em Direito, atuou na área do Direito, né? Aos 30 anos, Tive um problema de saúde bem grave. Saúde que, né, acabou afastando você dos trabalhos. Fez tratamento, parece que no começo não estava dando muito certo. São mais ou menos 4 anos de tratamento sem nenhuma modificação de quadro clínico. Então, é uma doença incurável, o transtorno afetivo bipolar, na sua imagem assim, mais agressiva, digamos assim, da doença, e não havia nenhuma melhora, digamos assim, do quadro clínico. Então, eu já era considerada uma pessoa bem perdida, entre aspas, assim, dentro da sociedade, porque eu não conseguiria, dentro da medicina, me socializar novamente, né, fazer alguma coisa produtiva novamente, dentro daquele quadro bem severo. Que quando a gente fala de transtorno bipolar, gente, a maioria das pessoas pensam que a pessoa tá alegre, depois a pessoa tá triste, a pessoa tá... E não é, né? É algo muito sério, muito grave. Eu acho que é um dos transtornos mentais mais agressivos que a pessoa pode sofrer. Ela leva as pessoas ao extremo, mas não só isso. Ela mexe com a memória, ela mexe com a fala, ela mexe com muita coisa. E dependendo de alguns quadros, como o meu, por exemplo, ele leva a delírios, enfim... É muito complicado, é muito complexo também. Então, dentro desse quadro, você se vê uma folha em branco, porque realmente você não consegue se imaginar fazendo absolutamente nada. Tarefas mais simples, como você se recordar que você tem que tomar um banho, você não se recorda. Então, às vezes você tá bem, e o problema dos transtornos mentais é que você olha para a pessoa e você não enxerga nenhum problema nela. Então, se você encontrasse comigo na rua, por exemplo, eu tava
uma alba perfeita, digamos assim, visível. Fisicamente você não consegue imaginar o que a pessoa está passando. Isso é o mais triste das doenças, porque elas não são visíveis. Só as pessoas que estão muito próximas que conseguem ver o que a pessoa está passando. Então isso para mim também foi muito triste, você saber lidar com aquela imagem, que você tá com uma imagem perfeita, e ao mesmo tempo você não se reconhece porque você não consegue fazer nada. Porque o que a gente tem de principal na vida, gente, é a nossa mente. Pode faltar tudo pra você, tá? Você pode faltar os seus braços, as suas pernas. A gente tem casos maravilhosos aí de pessoas com deficiências que conseguem fazer trabalhos lindos, maravilhosos, mesmo faltando membros. Eu acho isso fantástico, até mesmo no esporte. Só que quando a mente falta, aí você já não consegue fazer mais nada. Então a única coisa que não pode faltar para um ser humano é a mente. E é isso que a maioria dos transtornos mentais ele faz. Então ele acaba com a pessoa de uma maneira muito severa. Então essa parte da minha vida foi muito difícil. E para a medicina era algo irreversível. Por quê? Porque é uma doença incurável, considerada incurável. Uma vez que o seu cérebro muda, né, que ele tem ali o estalo do transtorno, ele não volta mais. Então você passa até por algumas altos e baixos, você tem, algumas pessoas conseguem controlar através de medicação, mas não existe a cura não existe. E como o meu caso, ele se enquadrava num dos casos mais severos, o tratamento em si, a medicação não fazia efeito algum. Então eu cheguei a tomar o máximo de medicamento que a medicina poderia me permitir como humana tomar. E mesmo tomando o máximo de medicação, não havia nenhuma melhora clínica para aquilo. Então é nesse caso que a medicina fala, olha, não tem como a gente ajudar ela a partir de agora, né? Então ela não tá voltando, e 4 anos é muito tempo, né? Que é o que a gente já tava aí, entre descoberta de CID, gente, porque entre você ficar doente e você chegar a uma CID de transtorno bipolar, no meu caso demorou muito tempo. Então, assim, eu passei por diagnóstico de doença degenerativa cerebral, porque eu tava perdendo a memória, eu não conseguia mais recordar das coisas. Eu tinha tido um AVC recentemente, então eu digo assim, a ponta do iceberg foi esse AVC com 30 anos, e o meu neurologista que falou pra mim, falou, olha, o AVC não é o que tá te deixando assim. E aí eu assustei, falei, nossa, não é o AVC que tá me deixando assim? Não, você tem algo por trás, e eu vou até o meu limite da neurologia, mas eu acho que é algo além. E todo mundo perguntava, como que tá a sua vida, como que você tá? E eu falava que estava perfeita, que estava ótima, que eu tinha atingido tudo que eu queria, que de fato eu era tudo o que eu queria. E não estava. Então, assim, a primeira parte, a mais difícil do recomeço do ciclo é quando você sofre nele e você reconhecer que aquele ciclo está te fazendo mal, esse reconhecimento do eu não estou bem, isso não me faz bem, eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar, eu tenho que dizer em voz alta, isso não me faz bem, por mais que é algo que eu queira, é a parte mais difícil. E depois que você fala, isso não tá me fazendo bem, como que você abandona? É muito difícil abandonar um casamento que te faz mal, uma amizade que te suga, um trabalho que te deixa pra baixo, situações que às vezes você se põe na vida e você não sabe como sair daquilo ali. Então, isso é muito difícil. E pra mim não foi diferente. Foi muito difícil essa aceitação, e essa parte cíclica veio acompanhada de uma doença terrível, que aí eu coloco pra vocês que é psicossomático, né? Tudo aquilo que a gente absorve na vida de ruim, isso se multiplica através de doença, e cada pessoa vai ter um tipo de doença psicossomática, ou seja, somaram-se várias coisas e o seu psicológico sofre e ele externa através de doença. Então, no meu caso, foi isso. No caso de alguém que está assistindo aí, pode ser através de uma dor na coluna que não sara, pode ser através de um câncer, pode ser através de várias coisas. O fato é, o corpo fala. Qualquer pessoa, ou uma enxaqueca que não para, ou o corpo avisa, eu não estou bem. Então é muito interessante a gente também prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Então esse começo aí, eu acho que a gente já deu praticamente uma aula de... Olha, e que aula, viu, gente? Já, né? Mas é muito importante falar sobre isso, porque um pouco antes de você chegar, tava eu e a Pri conversando sobre essa exigência de perfeição que a sociedade nos tem. Sim. Durante muito tempo, assim, aí falando de um caso bem, assim, mulheres, né? A gente sempre é cobrada de ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, a maquiagem perfeita, a unha perfeita, enfim, tudo perfeito. Isso a gente tá falando de uma aparência.
Mas também tem essa parte que você falou, né, Alba? A parte interna. Nós somos cobradas e cobrados, que aí entra homens e mulheres em geral, de sermos perfeitos, de estarmos sempre bem. Então, quando a gente sai, entre aspas, né, dessa perfeição que ela não existe, né, gente? Assim, eu sei que é uma notícia, talvez seja bombástica para algumas, né, mas a perfeição não existe. Quando a gente sai disso, o quanto que a gente precisa, é isso que você falou, se reconstruir. E aí, a gente queria justamente perguntar para você, assim, como é que foi essa reconstrução? Porque a gente sabe que começou, um spoiler, com uma agulha e uma linha. Uma linha, A foi gente fantástico. sabe que foi ali, ali que começou essa reconstrução. A reconstrução da Alba Junqueira. Ou a construção, né? Não sei, enfim. Eu acho que o ser humano, ele tá sempre em evolução, né? Eu falo que a vida, ela é muito cíclica. E a partir do momento que você consegue entender a vida, que ela é cíclica e você se prepara para todos os momentos, você ali já não se assusta mais. Porque não importa se você vai estar no seu melhor momento, que é lá em cima, entre todos os holofotes, ou se você não vai estar nos holofotes, se você vai estar ali trabalhando nos bastidores, você vai estar feliz porque você sabe que a vida é um eterno se recompor e evoluir. E um dia a gente vai estar aqui falando sobre isso, daqui uns anos vão ter outras pessoas que vão estar fazendo esse papel nosso, porque tem que continuar. Então, a partir desse momento, eu acho que eu entendi muito isso, mas assim, eu já entendi bem mais cedo que esse, porque a minha vida foi cheia de ciclos de reconstruir, sabe? Teve o ciclo do crescer na fazenda, do ir para a cidade, depois do estar com a família, depois a família evaporar de uma hora para outra e você se ver sozinho e você ter que se refazer também. Depois teve esse ciclo da escolha do que fazer, porque, como a Priscila disse, eu comecei com 16 anos sendo proprietária de escola particular. Então, na época que eu vim fazer direito, eu já tinha 2 escolas, uma em Caldas e uma em Santa Rita. Então, era muito cômodo para mim continuar dentro dessa área e tá até hoje, de repente, diretora de 2 escolas particulares. Mas você ir atrás dos seus sonhos. Então, assim, é um eterno construir. E dentro desse outro ciclo, que teve esse outro recomeço, então olha para você ver quantos recomeços a minha vida teve. A vida me trouxe a arte e o artesanato de presente através de uma linha e de uma agulha. E foi um começo muito mágico para mim, foi muito mágico porque eu nunca havia costurado, nunca havia feito nada manual. Em relação a artes, eu já tinha feito teatro, já tinha feito outras coisas ligadas à arte, mas costurar, nunca tinha costurado. Artesanato eu nunca havia feito. Então, para mim, foi como se eu me sentisse sendo moldada pelas mãos de Deus mesmo. Eu tenho que colocar minha fé em todo lugar que eu falo, gente, me desculpe, respeito todas as religiões e opiniões, até de quem não tem, mas eu preciso falar porque essa é a minha vivência, né? Então, eu me senti moldada pelas mãos de Deus a estar pegando um novo caminho. E é muito bonito quando a gente percebe que a gente está tendo uma nova oportunidade. E não importa o tamanho dessa oportunidade ou dessa porta que as pessoas vão abrir para vocês, né, num recomeço. Às vezes o recomeço parece que uma porta é tão pequenininha, você fala, nossa, mas é isso aqui que eu vou ter que fazer? Às vezes eu me despedi de uma vida inteira, perdi tudo, casa, carro, fiquei zerada e, nossa, eu vou ter que começar desse jeito. Gente, nós precisamos apenas estar vivos para recomeçar. Essa é a grande lição. Você já estar vivo já te permite fazer o que você quiser e recomeçar do zero mesmo. E essa é mais uma aventura que você vai ter na sua vida. E eu comecei do zero, mentalmente, né? Mentalmente do zero, com uma coisa que eu nunca tinha feito, que era a costura. Me senti moldada pelas mãos de Deus naquele momento. Por quê? Porque vinha muito fácil para mim. Eu me sentia como se eu tivesse costurado a vida inteira. E vinha muito fácil também as coisas no seguinte sentido, foi muito rápida a projeção, né? Eu comecei a costurar, fiz uns guardanapos à mão, quando eu fiz tudo à mão, falei pro meu marido, vou comprar uma máquina, ele falou, não, você não consegue costurar, né? Naquela época, eu já tava fazendo à mão, já era uma grande coisa pra mim. Não, mas eu quero ter uma máquina. Comprei a máquina e cheguei em casa, tinha tido uma experiência, passei um tempo com a minha mãe, e no Nordeste, aquelas headbands fazendo um super sucesso. Trouxe as headbands para Minas Gerais, comecei a costurar. As lojas já queriam minha marca, já queriam minhas headbands. E foi assim, então já dentro de 30 dias eu já era marca. Foi muito rápido. E depois disso eu falei, não, mas agora eu não quero fazer só isso, eu quero dar asas à minha imaginação. E aí eu comecei a fazer a costura criativa, eu comecei a criar bolsas, comecei a criar várias coisas. E muito rápido as pessoas falaram, me ensina a costurar.
Quando as pessoas chegaram pra mim falando, me ensina a costurar, aí eu falei pra Deus mesmo, falei, Deus, já de novo. Missões, né? Porque toda vez que aparece... Como que você aprendeu a costurar? Você falou que você nunca tinha costurado. Nunca. Então, foi muito intuitivo. É difícil de Olha que explicar. legal. Foi muito intuitivo. Eu tava com a máquina, eu nunca tinha costurado. E até hoje é assim, a imagem das pessoas, das coisas que eu vou fazer, os designers, aparece de uma forma muito simples na minha mente. Então, aquilo pra mim era como se eu tivesse feito a vida inteira. Eu digo que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu me senti capacitada naquele momento e eu queria entender o pra quê. Aí, quando as pessoas começaram a chegar nesse processo, não só clientes, porque daí eu trabalhava com alegria, né? Eu que trabalhava antes com a tristeza, eu trabalhava com alegria. Primeiro, então, eu recebia os clientes na minha casa. Depois dessa fase, eu comecei a receber os alunos. E quando eu abri para os alunos, eu já sabia que ali tinha missão. Que ali era a missão que eu tinha na vida das pessoas. E também me coloquei como missão. Então, embora eu ensinasse a costurar, eu queria fazer parte daquela vida daquela pessoa para trazer um pouco de alegria para ela, um momento de paz, um momento de, sabe, de respiro, de repente, de um dia turbulento que ela tá tendo, de uma vida turbulenta que ela tava tendo. E comecei a estudar, aí eu fui para arte terapia, hoje eu sou arte terapeuta especializada, porque aquilo, gente, começou a me curar. Então, aquilo me devolveu. Eu falo que a costura, ela é a minha base hoje. Não... E eu vou contar uma coisa, que eu fui aluna da Alba. Ai, ó, foi E era na sua casa, né? Foi. E eu Antes não de esqueço, tudo. era 2 horas que De a gente curso. tinha de curso. Primeiro dia de aula, nunca tinha... não sabia nem como que passava a linha, né? Ela me ensinou tudo e tal. Mas o primeiro dia de aula foi muito interessante, porque chegou, imagina, eu falo pouco, a Alba fala pouco. 2 horas de aula, sentamos pra conversar e passou 2h30, eu levantei e fui embora. E a Alba, você lembra? Você falou assim, mandou uma mensagem, ô Pri, eu sei que, olha, essa aula não valeu, viu? Olha, você vai voltar, a gente vai falar menos, mas assim, uma coisa tão gostosa, não se lembra disso? Isso, até E aí, hoje. a gente passou 2h30, quase que eu almocei nessa casa. Foi. Porque, nossa, era de manhã, já era hora do almoço, assim, aí... Eu falei assim, então, acabou, né, Alba? Então, aí Costuramos. eu nem vi, A gente tinha costurado de outro jeito. eu nem tinha visto a máquina. Eu sei que a gente conversou tanto, você me contou muita coisa da sua vida, eu contei da... Aí, assim, sabe quando assim, eu não relei na máquina, mas eu já me senti, já saí bem melhor. Bem melhor. Tentou? E isso foi muito interessante, porque hoje em dia acontece isso, só que hoje em dia eu já consigo explicar para as pessoas antes que vai acontecer isso. Porque no início acontecia... E eu ficava preocupada gente, mas a máquina tem que estar ali no processo. E eu não entendia que o processo é exatamente esse. É você estar com uma pessoa, fazer algo com essa pessoa, que no caso é a arte terapia, através da costura, mas que essa pessoa tá pronta para te ouvir, para te alimentar a alma de coisas boas e isso daí. Então hoje às vezes chegam os alunos, até hoje é isso. Fala assim, Alba, hoje eu não quero costurar não, posso conversar com você um pouquinho? Esse pouquinho é 2 horas ainda. E a gente, vamos, e eu explico antes, olha gente, às vezes vocês vão chegar aqui e vocês não vão querer pegar na máquina e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas vocês têm que entender que aqui é um porto seguro para vocês. E esse é um porto seguro para muitas pessoas. O ateliê, ele é um porto seguro para várias pessoas. Então as pessoas ainda chegam lá, ainda conversam 2 horas comigo, E né? foi super gostoso, E sai foi? assim. E às vezes, antes da aula, a gente tá tomando um café hoje lá no ateliê, porque tem a cafeteria, então às vezes... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O ateliê cresceu demais. A Pri começou comigo no meu quartinho, dentro da minha casa, um quartinho. Hoje o ateliê já tem uma big, uma estrutura. E às vezes a gente tá na cafeteria, a aula, vamos supor, começa às 17 horas. A gente tá tomando café um pouco antes da aula, né? E todo mundo senta pra tomar café e ninguém com aquela pressa de subir, porque sabe que ali já iniciou um processo. Então, o meu processo começa ali tomando um café, escutando uma música relaxante. Eu vou subir, vou fazer o meu trabalho. Hoje eu me concentro somente em alunos que têm essa parte terapêutica, porque tem pessoas que realmente procuram um curso de costura, aí para a parte profissional. Hoje em dia eu não me concentro nesse tipo de pessoa. Tem uma outra professora que pega esse perfil de aluno, que está ali para aprender. Hoje eu pego o perfil terapêutico mesmo, e esse perfil terapêutico é o que eu já fazia lá atrás e eu nem sabia que eu estava fazendo, e que eu estudei, e aí estudando eu falei, gente, eu faço arte terapia com as pessoas, então isso foi muito bonito, e já fazia desde o início, não podia falar que eu estava fazendo porque eu ainda não era arte terapeuta,
Mas ali a gente sabia que a gente acolhia, que a gente recebia com amor, com carinho, que às vezes a pessoa não ia estar bem para poder pegar numa máquina, mas ela precisava de um afeto, ela precisava de um acolhimento, e ela recebia isso ali. Então ali várias pessoas me abraçaram e disseram: diminuiu minha medicação, não tô tomando mais remédio, tô me sentindo melhor, comecei a sair, resolvi aquele problema. Então isso ia me enchendo de felicidade. Aí eu vi que era o começo de um propósito muito grande para mim. Ali eu entendi aquela agulha e aquela linha, mas a gente precisa dar oportunidade para isso acontecer na nossa vida. Por isso não importa o recomeço que você está fazendo, o tanto que você acha que ele é pequeno, ou você pode achar que não está adiantando de nada, ou que você está passando por uma fase difícil, mas você não sabe ali na frente o que isso vai se tornar. Então simplesmente faça, não pare e reconstrua, né? Então, como a Alba falou, né? Ela começou no quartinho, aí de lá ela tinha um ateliê. Gente, só o ateliê, uma pessoa normal já estaria satisfeita. Sim, o ateliê já é uma grande realização. Quer dizer, uma pessoa normal não, uma pessoa comum, vai. Normal não, porque normal ninguém é, né? Então, tipo, uma pessoa comum. Nem perfeito, mensagem do dia, ninguém é perfeito nem normal. Então, hoje a gente tá cheia de mensagens importantes pra vocês, tá? Pegue uma caneta. Pega uma caneta e anota aí, ninguém é normal e ninguém é Ninguém é perfeito. Então, uma pessoa comum já estaria satisfeita. Ali o ateliê da Alba já era referência, A marca já tinha uma marca, já tinha né? uma Já tinha marca. marca. já era conhecida, ela tem tecido próprio, ela tem Atualmente, né? Atualmente. Naquela época ainda não, né? Naquela época não tinha, mas ela já tinha uma loja de tecido que já era referência. E ela passou a vender as máquinas dentro do ateliê. Já vendia as máquinas. Aí essa pessoa, que não é nada comum, resolve fazer um dye bar. Eu vou deixar ela explicar o que é o dye bar, mas antes... Eu conheci a Alba neste momento, quando ela fez o dye bar. Né? O pessoal vai achar que eu gosto de beber, gente. Que horror. Imagina, que blasfêmia. Imagina, que bobagem. Bom, enfim. Aí eu conheci ela nesse momento. E aí eu fui conhecer o dye bar. E eu fiquei apaixonada. Na hora que eu cheguei, as mesas com uma máquina de costura. Eu falei, por que as mesas do bar têm uma máquina de costura? Ela falou, mas é um dye bar. Você vem aqui, o cardápio tinha lá as bebidas e tinha o cardápio de projetos que você comprava para costurar enquanto bebia. Eu falei, gente... Aí uma vez eu tive essa experiência. Gente, é sensacional. É muito louco. É muito legal. Era muito louco. É muito legal. Eu não sei se a Alba em algum momento quis que aquele bar fosse frequentado por homens, mas eu sei que nós mulheres tomamos conta. A gente se apossou do bar, do dye bar, e ficou. Aí o dye bar, uma pessoa comum também se contentaria com o dye bar. Porque ali já tinha um ateliê, tinha uma cafeteria. Tava ok, né? Hashtag só que não, né, gente? É claro que não, né? Então, ela foi muito além da cafeteria. E agora eu vou deixar ela falar para explicar o que é o dye bar e o que o dye bar virou hoje. Então, o ateliê passou por esse processo. E nesse processo, nós tivemos a sorte de terem várias parcerias. Eu comecei com várias parcerias, então isso é muito legal, você sempre se abrir para as parcerias, falando de dentro de empreendedorismo, você nunca tá sozinho, né? Nunca se imagine sozinho, porque isso não existe, tá? Então, grandes marcas como a Brother, primeiro na venda das máquinas, me impulsionaram a ganhar prêmios, a melhor costura do Brasil. E aí a própria Brother, vamos sair desse quartinho, né? Meu marido também, que não aguentava mais, aí minha casa já tava assim, né? Meu marido falou, pelo amor de Deus, a casa já tá, né? Vamos sair desse quartinho. E aí vamos respirar fundo, vamos sair desse quartinho. Você tem que pegar toda aquela, né, aquele frio na barriga, vamos sair do quartinho. E aí a gente montou a sede. E aí, partindo sempre dessa ideia de que eu via a necessidade da socialização, junto com a necessidade da máquina, vinha muito maior a necessidade da socialização daquelas pessoas. Então, pra você ver, sempre o fundo foi terapêutico, sempre. A ideia do ateliê foi sempre fundada na arte-terapia. Então, essa socialização, como que as pessoas paravam de costurar, falavam, Alba, vamos conversar? Falava, então vamos tomar um drink, né? Eu que não sou boba nem nada, né? Tô de Caldas, de Cuyuna, né? Boas ideias não nascem com leite só de manhã, e a gente tá aqui com café, mas à noite, né? Falei, vamos tomar um drink então? Vamos conversar, vamos fazer desse nosso happy hour, né? E aí começou com os nossos alunos ali dentro, a gente descia e tomava os drinks e costurava, e quem queria pintava, e enfim... E essa ideia, depois eu vinha saber que já existia, que tinha um dye bar, né, que é em Portland, o primeiro, e é o dye bar mesmo, oficial, que era um local onde as pessoas
costuravam, mexiam com marcenaria, e lá é vários tipos de arte, enquanto bebiam. E lá não tem comida, é beber e fazer arte, beber e fazer arte. E o espírito do Daibara é esse, quando você bebe, você... arte, olha que legal. Quando você bebe, você libera a tua criatividade, você se sente mais à vontade, e aquilo flui. E essa é a ideia do Daibar de Portland. Eu falei, poxa vida, mas essa ideia era minha. Eu achava, nossa, mas essa ideia é minha, eu faço isso aí há muito tempo, né? Mas enfim, você vê como que o universo, várias pessoas pensam a mesma coisa, né? E aí, acabei lançando, por isso que ele chama Daibar, porque realmente eu vi que já existia essa ideia antes, né? E então não foi copiada, mas eu quis fazer uma homenagem ao Daibar, que já existia. Então, foi o primeiro Daibar no Brasil. Logo em seguida, teve a inauguração de um outro Daibar também, que é de uma amiga, muito amiga minha, que é a Paula Bars, em Monte Verde. Que também, quando a gente se encontrou, nós duas tínhamos a mesma ideia. A gente surtou junto. Eu não tô te copiando, eu não tô te copiando, eu não tô te copiando. Né? Porque as duas tinham a ideia do Daibar, né? E também nunca tinham se falado. Então, a gente surgiu, assim, mais ou menos na mesma época aqui no Brasil. Os dois Daibares aqui do Brasil. E esse Daibar cresceu. A socialização cresceu, avançou. Esse Daibar, esse ano ele virou confrarias de bebidas especiais e socialização dentro do ateliê. A gente tem mais de 120 mulheres na confraria do vinho. Eu sou uma delas, tá, gente? E a gente faz vários encontros, a gente traz especialistas, mas sempre o fundo principal é o encontro, é a socialização. E por que eu tenho que ir para uma confraria? Por que eu não posso beber na minha casa? Cara, você pode beber na sua casa, mas quando você tá na confraria, você socializa com mais de 30 pessoas ao mesmo tempo. Você tem capacidade de socializar com mais 120 pessoas. Você se vê dentro de um grupo, que é um grupo de apoio, que agora a gente está crescendo esse grupo também para o desenvolvimento do empreendedorismo, a pedido das próprias meninas. Então, o crescimento ele vai acontecendo de forma natural, ele vai surgindo e você só vai aproveitando o que você enxerga. Eu falo para você, você tem que ter visão. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, a gente vai vendo aqui no pouquinho que você falou, ó, como cresceu. Era um quartinho que passou para um local, que eram aulas, depois passou para... Como é que você consegue enxergar isso? Você acha que você já tinha traçado isso tudo, ou foi acontecendo e você não deixou passar as oportunidades? Como é que você... Eu acho que isso chama-se visão, né? São pessoas visionárias. Eu me vejo uma pessoa muito visionária, muito. Então, quando eu vou analisar a minha vida ou a situação em si, eu tenho a facilidade de sair e enxergar em terceira dimensão. Quando você enxerga em terceira dimensão, você consegue olhar além do horizonte. Você enxerga aqui às vezes uma situação muito difícil, mas como você sabe que ali na frente tem um ouro muito grande, faz você passar por aquilo muito rápido, porque você já tá vendo aquilo acontecer ali na frente. Sim. Então, o ateliê, o crescimento dele tá diante das decisões que foram sendo tomadas mediante acontecimentos que foram bem, como que eu falo para vocês, singulares no sentido de oportunidades únicas que eu não deixei escapar para que aquele acontecimento acontecesse. Então, vamos supor, tive a ideia da confraria. Então, eu vou lançar a confraria, por que não? Não, mas acabou de sair uma pandemia. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm não sei o que. Vamos lançar a confraria, porque elas precisam de socialização. Lança a confraria. Algumas coisas dão certo, outras não dão. É interessante falar isso também. Porque algumas dão e outras não dão. E então, quando não dão, a gente aprende, né? A gente já então, sabe assim, fala que não é. Tem muita ideia que eu tive, teve muita coisa que eu fiz que não seguiu, que também não deu certo. Não é que não deu certo, não seguiu. E aí eu analiso o porquê que não deu certo, o que faltou. Faltou investimento meu de tempo, investimento de maquinário, o que faltou para isso não engrenar, né? O que eu não enxerguei ali naquela situação. E aí você vai corrigindo essas situações. Eu gosto de falar muito no planejamento estratégico do negócio. Eu dou aula de planejamento estratégico de negócio. E o planejamento estratégico do negócio é algo que a gente faz a todo momento. As pessoas acham que você traça um planejamento, você leva para casa uma folhinha, você vai seguir aquilo e tá aí vai resolvido. acontecer, né? Não, gente, não vai, não é assim. Não é. Então, o planejamento estratégico, ele faz você enxergar melhor o seu negócio, enxergar melhor os seus desafios
E você trabalhando naquele desafio, pode ser que aconteça algo que não está ali dentro, previsto dentro daquele planejamento. E você tem que ter a expertise de rapidamente se reposicionar. Então, a preparação hoje para ser uma empreendedora de sucesso, eu acho que está em você tomar as decisões certas, nas horas certas, e isso para uma... Ah, Malba, mas eu não tenho essa facilidade de visão. Então, você precisa estudar, você precisa fazer palestra, ir na palestra, você precisa fazer curso, se aprofundar, porque ninguém nasceu com nada, gente. Então, você vê que a gente não precisa... A Alba, ou ela tá lendo a minha folhinha... Coisa que eu acho pouco provável. Porque eu tô sem óculos, eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar que eu uso um óculos muito grande. E que hoje eu falei, não vou fazer com óculos, mas eu não tô enxergando nada. Então tá. Desde que eu conheço a Alba, ela é... Como é que chama aquele... Tudo que toca vira ouro? Midas. Ela é a Midas do empreendedorismo. Você tem uma visão que, né? Eu tava conversando com a Mari, eu falei, Mari, eu queria entender... Pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você, né, pela sua história, do que eu sei, você nasceu meio com um dom, né? De você conseguir enxergar, de você não ter medo dos recomeços, você não ter medo de começar, você pega as oportunidades, você transforma tudo. Eu fico impressionada, porque ainda brinquei, falei, ela consegue vender um avião caindo. É, um palito de fósforo queimado. Ela vai fazer um negócio, é impressionante. E aí eu comentei, falei, eu não tenho isso. Eu tenho outro foco, mas assim, tem jeito de aprender? Você acha que tem jeito de trabalhar? Tem Tem sim. Tudo isso se resume a técnicas, que algumas pessoas têm a facilidade, né? Eu vejo que... Mas hoje em dia tem as técnicas. Uma das técnicas, falando em vendas, né? Que você tocou na parte de vendas. A parte de vendas, ela tá muito ligada à oratória e à sua postura de comunicação. Tá? Então você não consegue vender algo se você não entender que até a sua imagem ela já te vende de alguma forma. O como você fala, como que as suas mãos trabalham. Eu falo muito com as mãos. Se você reparar, a todo momento eu tô aqui explicando e dando direcionamento. Então, existem formas de você, através de cursos, de técnicas, se tornar melhor naquilo que você não é. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade na oratória, você tem vergonha, você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa que não vende bem. Então, você é uma pessoa que fica por trás das câmeras, digamos assim. Você faz um serviço super legal. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu também sou analista comportamental profiler, né? Então, eu faço análise dos comportamentos. Tem 4 comportamentos básicos na vida das pessoas. E algumas já nascem mais predispostas a um tipo de comportamento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas isso não significa que essa pessoa, sabendo qual é o seu comportamento base e quais são aqueles que ela tem dificuldade, ela consiga, através de treinamento, atingir as outras esferas que ali ela não é tão boa, né? Então, assim, evolução a todo momento, todo dia você aprende alguma coisa. Uma das minhas dificuldades, eu até falo com a Mari, que a Mari a gente já tem alguns trabalhos juntos, nós já fizemos... Eu falei, eu tenho algumas dificuldades, ela tem algumas facilidades. Eu sou bem objetiva, às vezes eu sou muito agressiva nas minhas decisões, eu tomo decisões muito rápido, e isso pra mim, às vezes, isso soa como uma coisa difícil, porque a pessoa que toma decisão muito rápido, às vezes ela erra, porque ela não se dá o tempo, inclusive, de analisar. A Mari, ela fala que é uma pessoa que ela costura mais, a gente chegou a essa coisa, quando a gente trabalha junto, então, olha, você vai falar, você vai com essa, que você tem essa força de falar, e eu vou ali verificando onde a gente pode costurar. Então, o lance de você saber trabalhar em equipe também, que eu tinha muita dificuldade no começo, quando eu tava na faculdade, na escola mesmo, eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho em equipe, porque eu não delego, eu não acredito que o outro vá ser capaz de fazer como eu faço. E, gente, isso aí não é mitideza, não é nada. Realmente da minha personalidade isso daí. Não que eu vou fazer melhor que todo mundo, mas já é um traço que eu considero... De estar no controle ali. Do controle das coisas. E com o crescimento na vida, eu aprendi a trabalhar em equipe. Né? Hoje em dia, eu consigo enxergar o papel de cada pessoa dentro daquela equipe e eu consigo dar oportunidade para as pessoas trabalharem ao meu lado e não centralizar tudo, porque durante muito tempo eu centralizei demais. Pessoas com esse perfil centralizam demais, elas não colocam para as pessoas.
E isso faz com que a gente também carregue um peso muito gigante nas costas, porque a gente coloca tudo nas nossas mãos. Então, aos poucos, né, eu fui aprendendo a delegar. Então, o trabalho com a Mari, por exemplo, para mim foi fantástico. É uma das experiências que eu tenho de muito positivo na vida em equipe. Porque casa muito bem, assim. Não, porque Adorei. todas as vezes que a gente... porque todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho, eu já identifiquei qual que é o perfil da Mari. A Mari acho que já identificou o meu. Muito claramente a gente já colocou o preto no branco na mesa, né? Eu acho que para cada uma aproveitar melhor o que a outra faz. E juntas a gente consegue ter ideias e avançar em coisas muito rápido, né? Eu brinco com ela que às vezes a gente tem o poder de surgir do invisível, né? Criar do invisível, A gente né? vende o invisível. A gente já vendeu o invisível várias vezes. Barato, adorei. Até eu, porque eu quero. A Dá um gente já golinho pra mim. vendeu. A gente já. Olha, Dá um golinho do invisível. Não, pra mim. eu e Mari, a gente já chegou a estar em reuniões marcadas assim com grandes empresários que num café de 15 minutos antes, a gente tomando café, a gente disse, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Nossa, mas isso é muito legal. Me dá uma caneta e a gente constrói um projeto inteiro em 15 minutos antes da reunião. Chega na reunião, a gente coloca o projeto é vendido. Esse é o vender o invisível, você entendeu? Você vendeu o invisível porque você não tinha aquilo ali. Naquele momento você criou toda uma rede de acesso a algo que não existe na prática, mas você sabe que ela vai existir se você fizer aquilo. Então, Gente, vocês têm noção o que é isso aqui, essas duas? Não, peraí, calma. Não, essas duas. Ô, gente, É isso. vou contar. então você consegue. Então, assim, são mentes que trabalham muito rápido, aí eu vejo nesse sentido. Mentes que trabalham muito rápido, conseguem enxergar saídas, conseguem prever situações, e mais que isso, tem uma facilidade em visualizar o ser humano e entender as necessidades das pessoas, porque você só vende a partir do momento que você entende a necessidade do ser humano. Então não adianta você querer vender algo que eu não preciso. Então você tem que entender o que eu preciso, tá? Então assim, são certas facilidades que eu acredito que existam técnicas que vão fazer a pessoa melhorar naquilo na que ela percepção. Eu acho que isso é fundamental. Algumas pessoas nascem com essa facilidade, mas nada justifica você imaginar que você nasceu de um jeito e você vai morrer daquele jeito. Não, não é isso. Como é que eles falam da síndrome Gabriela? É, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim. Não, você não é. Eu adoro essa não música. é. Agora, toda vez que eu escuto, eu lembro da síndrome de Gabriela. Não é. E não seja. E não entendeu? seja. Se permita ter essa coisa. Mas eu acho que isso é muito interessante. Essa pontuação que a gente tá falando, que tá levando realmente, você tá conseguindo levar essa conversa para um algo muito... como que acontece na mente? Como que acontece na minha mente? Então as coisas acontecem assim, elas surgem do invisível. Então eu vejo algo que não existe ainda, mas que dentro da minha cabeça ele é totalmente possível se eu fizer isso, aquilo. Você já consegue Então traçar, você já consegue... mas ali no meio vai ter isso aqui, tá? Então ali eu já vou me preparar para isso. Então para me prever a isso, eu já tenho que alinhar a isso. Então eu já vou atrás disso para me prever naquilo ali. Então, assim, isso aqui vai acontecer daqui 2 anos. Então, eu já vim nesse caminho, já consegui isso aqui, que daqui 2 anos isso aqui vai estar ali. Ou seja, É isso. A questão do planejamento é importante, né? O planejamento estratégico, ele é fundamental para E qualquer ele é coisa dinâmico, na vida. né? O planejamento estratégico é aquilo que a Alba falou, não é um papel que você leva para casa. Ele é dinâmico, ele muda o tempo inteiro, porque faz tudo isso, aí vem uma pandemia. Aí você fala, tem coisas ok, que você... a pandemia veio, você pega o Vou ter que planejamento me estratégico readequar, vou e ter que mudar. readequa. Exatamente, porque ele acontece. E às vezes todo. até a tua própria percepção dentro daquilo, porque às vezes é uma coisa que você quer muito e no meio do processo você fala, meu Deus, mas não é por isso que eu nada não de quero mais. chatice. Exatamente, essa questão de priorização, né? Você tem que priorizar, porque às vezes você quer muito uma coisa, você quer muito, aí você para, mas por que eu quero isso? Só porque eu quero. Então não, gente, não faz sentido. Nesse exato momento eu ia até fazer uma brincadeira com elas, vocês que estão assistindo, elas ou eles, né? Todo mundo tá assistindo aí. Peguem um papel e escrevam as 3 coisas que vocês querem muito na vida fazer. As 3 principais. A primeira, aquela melhor, aquele primeiro lugar que você quer realizar na tua vida. Primeiro sonho. Depois o segundo sonho. Depois o terceiro sonho. Beleza? Escrevam aí. Tá?
pausem agora, tá? Porque senão eu vou ficar esperando vocês escreverem aí. Pause. Bom, que é? agora que você... O gato? É bom que tá pausando. Ok, bom. Enquanto tá vocês escrevem, a gente Pausa esse vídeo. recupera Pausa esse vídeo. Tá, agora despausou esse vídeo. Vocês já escreveram esses 3 sonhos aí. E agora é o seguinte. O que vai impedir você de alcançar o seu primeiro sonho? Eu já sei. E sem saber o que você escreveu. O que vai impedir você de realizar o seu primeiro sonho é justamente o segundo sonho e o terceiro sonho. Porque quando você não se dedica a uma coisa com exclusividade, você se perde no meio do seu planejamento. Aquela pessoa que quer alcançar tudo a todo custo e a todo tempo, é como se ela tivesse a energia dela dividida em 3. Então, se você dividir a sua energia em 3, você não fez nem o 1, nem o 2, nem o 3. Então, risca o número 2, risca o número 3 e foca no que você escreveu no número 1. Assim que você realizar o 1, aí você passa para o número 2. Nossa, gente, eu vou precisar dar uma pausa aí para eu poder refletir. Mais uma pausa para isso, porque, nossa, Muitos faz projetos. todo sentido Faz do todo mundo. sentido do mundo. Então você tá esvairindo a sua energia em várias coisas. Por isso que, e essa coisa vem muito com aquele discurso que entre mulheres acontece muito, da mulher que se dedica ao trabalho e ao lar. É aquela velha discussão. O que acontece? Por que com a mulher é diferente? Por que com o homem é muito fácil? Porque ele tá lá no objetivo número 1 dele, se concentrando com todas as energias, com todas as forças. A casa dele é apenas o lar que ele volta para recuperar aquelas energias, encontrar com os filhos, comer a comida gostosa, recompor tudo para voltar para aquela coisa. Já a mulher não, ela enxerga o lar e o trabalho como 2 coisas que ela precisa fazer. Então ali a energia dela se dividiu. Por isso que a gente naquela máxima que sempre tem essa discussão, né, do trabalho feminino, da divisão entre lar e não sei o quê. Isso é um fato. Isso acontece, as mulheres sofrem mesmo, vão sofrer pro resto da vida enquanto tiverem essas 2 coisas. Ah, mas eu posso me dividir? Pode, é escolha sua. Mas você vai ter todo o sofrimento de estar aí entre 2 coisas. E tá tudo bem, tá tudo certo você se dedicar só à família. Inclusive, é muito importante a gente dizer isso. Eu sempre coloco muito isso nas minhas palestras, vocês sabem. Porque existem as empreendedoras do lar, né? As empresárias da casa, e elas são muito esquecidas, não são valorizadas. E elas, na minha opinião, a mulher que se dedica ao lar, exclusivamente ao lar, ela está fazendo uma das maiores negócios do mundo todo, que é cuidando de uma família e dando uma base moral, um fortalecimento para tudo ali. Então a gente precisa que essa mulher que também está assistindo a gente, que não é empresária, se sinta empresária, mesmo estando no seu lar agora. Porque é um negócio, né? É um negócio. Você tá fazendo... Gerenciar uma casa, gerenciar um negócio. Não, eu não tenho essa capacidade. Então, assim, eu gostaria de tirar o chapéu, porque eu não tenho essa capacidade. É uma capacidade que eu me esforço, mas eu não consigo. Então, assim, você que tá aí cuidando da educação dos seus filhos, do seu marido, gerenciando uma casa, você também é uma empresária, você também merece todo o reconhecimento e eu acredito que até deva haver um fortalecimento, inclusive de leis, para que essa pessoa que um dia passa por uma separação, algo assim, não se sinta tão tirada do mercado de trabalho e da sociedade, porque ela vai ter que recomeçar do zero mesmo. Que é uma outra discussão. Nossa, pra onde eu fui agora, Alba? Pelo amor de Deus. Volta, porque eu escapei geral. Meu Deus, pra outro episódio, porque isso dá... Nossa, é coisa. Enfim. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. A Alba, mega empresária, também é casada. Sim. Tem 2 filhas. 2 filhas. E como que é o dia a dia seu? Vamos. A Alba mãe, você consegue administrar? Você tem uma agenda? Você fala assim, olha, agora... Como é que funciona isso? Bom, a Alba é workaholic. Eu tenho essa coisa. Já sofri de burnout, só pra você ter uma ideia. A Alba é workaholic. Há bem pouco tempo atrás que eu tô começando a conseguir administrar melhor o meu tempo dentro de tudo. Eu tenho hiperfoco, então quando eu entro num projeto, eu entro 300%, eu não consigo entrar 50%. Então, sempre existe esse prejuízo. E a minha família já teve muito prejuízo de
falta da minha presença em casa, falta de algum momento eu estar ali com eles. A sorte é que eu tenho uma família que me apoia demais, né? Um marido que me apoia demais, filhas que me apoiam demais, que compreendem, que sabem o porquê que eu estou fazendo as coisas, mas eu não quero dourar a pílula aqui. Eu tenho pavor das pessoas que passam a mão e falam, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, eu consigo dar conta de tudo. Eu acho que isso não presta serviço para ninguém. Então, é difícil. A minha rotina é uma rotina muito maçante. Hoje eu estava comentando com elas aqui. Todos os dias eu tenho um compromisso diferente, às vezes 2 compromissos por dia. Tem hora que a cabeça nem raciocina. Hoje eu tô gravando aqui. À tarde eu vou gravar um programa para outra empresa. Vou pegar um carro, vou para São Paulo para gravar um programa de TV amanhã em São Paulo. Volto porque eu tenho compromisso aqui no domingo. Na segunda tem compromisso com ela. Na terça tem podcast. Na quarta tem vinho. Na quinta tem vinho. Então, para vocês terem uma ideia. Então, onde entra a família nisso tudo? Né? Se eu disser que não tem prejuízo, eu vou estar mentindo. Eu sinto muito. Todos os dias eu sinto muito. Eu olho para as minhas filhas. Agora eu consigo colocar minha família mais dentro do meu trabalho na cafeteria. Então, eles vão jantar comigo. Eles vão ficar comigo. Elas estão ali e eu amo quando elas vão lá pintar um quadro do meu lado ou consertar uma roupa do meu lado, quando meu marido vai tomar um café comigo na cafeteria. Porque eles entenderam que... e foi difícil para eles entenderem. Muitas vezes eu fui cobrada para ser a mãe que estava dentro de casa. Só que a minha cabeça não era a cabeça da pessoa que ia estar só em casa. E isso não ia me fazer completamente feliz, tá? Então, você tem que estar completamente feliz naquilo. Então, eu me dedico a eles quando eu estou com eles. Às vezes eu não consigo me dedicar, às vezes eu sou a pessoa que precisa de colo. Às vezes eu chego em casa muito cansada, eu só tenho condições de deitar na cama e esperar que as minhas filhas venham até mim, ao meu redor e conversem comigo. Hoje acontece isso, mas muitas vezes aconteceu cobrança, aconteceu afastamento. Isso é muito importante dizer, a gente está numa conversa muito sincera aqui. E não de julgamento, porque alguém vai ver isso e vai falar assim, nossa, mas ela tá vendo? Ela tem sucesso, mas a família dela é não sei o que. Não, minha família é linda. Meu casamento é um casamento de mais de 22 anos. Minhas filhas são muito bem instruídas, cheias de amor, cheias de tudo. Mas o que eu não quero... São mesmo. O que eu não quero, testemunhas. o que eu não quero cometer aqui é a hipocrisia de silenciar perto de assuntos tão importantes que muitas vezes eu vejo as pessoas floreando, sendo hipócritas para parecer que aquilo ali é uma maravilha. E muitas pessoas que na vida real estão passando por aquilo falam, gente, mas eu não consigo, minha vida tá uma merda. Meu casamento tá quase acabando. E aquela pessoa ali falando que foi tudo perfeito. Não, então, gente, é não é muito difícil. E até a nossa intenção é justamente isso, né? Trazer as histórias reais para mostrar exatamente isso. Olha, às vezes a pessoa vai ter um problema no financeiro, a outra teve que lidar com alguma questão de família, né? O que a Márcia mesmo falou quando ela foi entrevistada, que eu adorei a questão de tempo com o filho, ela teve que assumir aquilo tudo, ela falou, olha, aí não sei quem, eu esqueci o nome do médico, falou para ela, não é quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Que se dá. Entendeu? E às vezes nem a qualidade você consegue alcançar. E isso, a mulher empresária, a mulher empreendedora, ela passa por isso, quando ela tem a família. Eu acho que é algo que eu senti muito, que eu sinto, que eu tento melhorar a todo momento, porque para mim não existe nada mais sagrado que a minha família. A minha família é a minha base. Eu sou uma pessoa que eu não nasci para não ter família. Eu nasci para ter família, né? Eu sou essa pessoa assim. Tudo meu cresceu dessa base. Só que ter família também é uma escolha, tá, Priscila? Olha, quando você escolhe ter família, ali você já não se coloca mais na opção de desistir. Como eu não desisto, eu nunca desistirei dessa parte da minha vida também. Então, tento melhorar a todo momento. Eu acho que é uma construção de todo mundo que está ali ao redor, porque todos ali são indivíduos que estão também tendo suas vidas. Minhas filhas, uma tem 19 anos, já trabalha. Hoje ela já tem as suas coisas. Uma tá com 13 anos, mega adolescente, né? Aquela coisa toda. Então, vamos fazer um programa sobre as mães de adolescentes. Com eles, né? A gente podia chamar os adolescentes para fazer o programa. Pré-adolescentes e adolescentes. Então, assim, a gente tive todos esses problemas, né? Inclusive de julgamento da própria família em relação a onde você está. Né? Isso é importante.
Sim, pela gente, a gente ficaria o dia inteiro conversando com a Alba, né? Mas, enfim, eu imagino, como ela falou, ela tem compromissos, nós também. E a gente imagina que vocês também, né? Embora vocês possam pausar o vídeo, né? Mas, enfim, mas não pausa, continua. Então, a gente queria fazer uma pergunta desconcertante, que a gente fala que é uma das mais difíceis, Sim. que é: quem é a Alba Junqueira? A Alba Junqueira, ela não é, ela está. Ela é uma pessoa que se permite não ser, ela estar. Então, ela não se limita, ela não se define. Ela se permite estar aberta a modificações, a construções. Uma pessoa cheia de sonhos, cheia de ideais que ela quer construir. E ela nunca vai colocar essa limitação nela. Então, eu acho que eu não sou, acho que eu estou. Estou Nossa, que sempre. Ai, que legal, olha só. Nossa, você sabe que do Egéria vai sair um livro ainda, né? Porque a gente aprende tanto. Cada uma que vem aqui traz um ensinamento que a gente fala, nossa, a gente passa refletindo muito tempo. E tem uma frase que você sempre fala. Eu falei que assim, eu não vou terminar o programa sem a Alba falar pra vocês aquela frase que eu amo. Sobre o sucesso. O sucesso tem cheiro de quê mesmo? Então, Olha, gente, olha, já pega, sabe o caderninho que é você aquele anotou, negócio, não você queira já ser eu. Um dia eu até falei assim, olha, não queira ser eu, porque você não tem, você não suportaria estar aqui. Não deseje isso, mas é mais ou menos isso mesmo. Às vezes você deseja muito sucesso, você quer muito estar num palco, você quer muito estar no protagonismo, você deseja aquilo, tá? O sucesso, ele tem essa visão, essa coisa maravilhosa, só que ele tem um cheiro, o sucesso tem um cheiro insuportável, né? Ele é lindo, ele é maravilhoso na hora que você vê, mas ele tem um cheiro insuportável, que é o cheiro do suor. Então, para você estar no protagonismo, muitas pessoas querem o sucesso, mas não suportam o cheiro do sucesso. Então, para você estar no sucesso, você também tem que aprender a conviver e ter esse cheiro, que é o cheiro do trabalho, que é o cheiro do suor, porque não existe sucesso sem isso, sem trabalho, sem dedicação e sem o suor. Então é isso aí. Nossa, Obrigada, gente, adorei. Ai, adoramos também, gente. nossa, ela é um adoramos. eterno aprendizado e essa Sempre. alegria sempre. O Daibar é maravilhoso. É. Todas as vezes que eu fui, foi divertidíssimo. Embora eu nunca costurei lá, mas... É gostoso, né? Nossa, é Vão no delícia. Daibar, conheçam o Isso aí, Daibar. quem Tudo dela tiver é em pos- muito pioneiro, ela é, né, é um aprendizado mesmo. Muito egéria. Muita Egéria. Muita Muita Egéria. Egéria. E agora eu fiquei curiosa pra saber as dificuldades que a Egéria passou no caminho, né? Uns vamos- 5 mil vamos. quilômetros em cima de uma mula, eu acho que ela Vamos. deve ter passado. Milhões de... A gente precisa pesquisar mais. Você aí, você pesquisa sobre Egéria? Se quiser compartilhar com a gente pode um dia bater um papo aí. Eu tô querendo tossir, tá? Eu tô fazendo essas caras porque eu sou a pessoa que engasga com ar. Eu sou essa pessoa, engasga com ar, com água. E ela tá falando, eu tô engasgada. Então, tipo assim, Mari, vai, porque eu tô precisando que alguém bater nas minhas costas. Obrigada, até a Gente, próxima. obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Super Brigando aqui, eu beijos. vou super tossir, gente.